Bom dia. Bom dia. Será que o povo dormiu hoje mais que o normal? Provavelmente com esse tempinho frio. Pois é, né? Esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra, né? Tá bom. Bom, meninos, vamos começar? Aí, se o resto do povo acordar, eles vão entrando aí. Beleza. E aí a gente começa, tá bom? Deixa eu colocar aqui na aula pra gente. Bom dia, né? Hoje nós vamos falar de sistema nervoso autônomo, certo? E é, não sei se os professores já estão fazendo dessa forma com vocês, mas o que foi passado para mim é para a gente seguir a aula mais ou menos dessa maneira, assim, ó. Nós vamos continuar explicando o conteúdo, igual a gente estava explicando na semana passada, né? E aí a gente vai resolver os exercícios em sala de aula, que são os exercícios da plataforma que vão dar presença para vocês.
Então, a gente vai ter alguns momentos na aula, se vocês concordarem. Então, nós vamos ter um tempinho para eu explicar o conteúdo. Aí, depois que eu terminar a explicação total do conteúdo, né, que tem na plataforma, eu vou dar alguns minutinhos para vocês resolverem a plataforma, né, o exercício somente, o desafio não precisa, que aí é o exercício que vai dar a presença para vocês. E aí, depois que vocês resolverem, eu combino com vocês no WhatsApp da gente voltar quando vocês terminarem, né? Eu acho que uns 10 minutinhos, 15 minutinhos já mata isso. E aí a gente corrige junto o exercício, né? Para vocês não terem que levar nada para casa, né? Então vocês já vão fazer no horário de aula mesmo. Pode ser dessa forma? Pode ser. Pode ser? Tranquilo? Então tá bom. Acho que assim fica melhor, porque vocês já resolvem tudo agora na hora da aula, né? E aí, no caso, Mas, para quem. Diga. no caso, tipo assim, vai ter o senhor disse que vai ter um intervalo para resolver, mas vai ter um intervalo assim durante a aula? Então, eu vou. Basicamente, a gente vai ter um intervalo para fazer a aula, né? A gente vai ter um tempo de eu explicar a aula. E aí, se vocês quiserem, eu dou um intervalinho, um tempo maior para vocês fazerem a aula, o exercício, né? Que aí vocês já descansam um pouquinho e faz o exercício. Ah, Pode pode ser ser assim? então. E aí vocês fazem o exercício, quando vocês terminarem, vocês me avisam, que aí a gente já corrige, né? Os exercícios eu acredito que vocês não demorem muito tempo para fazer, vocês já viram, eles são bem tranquilos, né? Os Uhum. exercícios lá da plataforma. E aí vocês já saem com a presença, né, tranquilo. Mas no caso, igual hoje, como tem pouca gente assistindo, né? Quem não assistir a aula, eu vou deixar ela no YouTube, para quem quiser, como as outras aulas também. E aí é só a pessoa entrar na plataforma até a terça-feira da semana que vem, que aí vai computar a presença também, tá certo? Então, assistir ou não assistir a aula não perde presença, tá certo? O negócio é fazer o exercício da plataforma até terça-feira da semana que vem, tá Professor, bom? Oi. o povo tava em dúvida com isso. Tipo, Hum. se tinha que resolver o exercício no dia da aula para ganhar Hum. frequência ou se tinha um prazo. Então, igual lá no, em cada unidade, vocês viram que tem a data da unidade? Tem a data de tal dia, tal dia, de tal dia, tal dia. Vocês viram? Não, eu vi que, por exemplo, ontem que foi a de segunda, tinha a data lá, que era 13, mas não tinha Isso. até a, a outra data, não. Tinha. Quer Ai, ver? Deixa eu mostrar para vocês. tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É, hum, depois, quando a gente for resolver os exercícios, eu mostro para vocês, que vai ficar mais fácil. Mas tem sim, tem as duas datas, o dia que começa e o dia que termina, tá certo? Aí vocês podem fazer durante a semana da aula, começando de hoje até na semana que vem, tá certo? Então, vocês podem fazer durante essa semana. Igual, por exemplo, os outros, a unidade 1 e a unidade 2, né? Quem não fez ainda, pode fazer até o dia 18, mais ou menos, que é por agora, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 15. Quem quiser fazer os outros dois que não fizeram, pode fazer até o dia 18, mais ou menos, que dia 19, dia 20, eu vou jogar no sistema presença. Então, vocês já podem fazer tranquilo, que mesmo assim, vocês estão fazendo posteriormente, eu vou dar a presença para vocês, tá certo? Então, basicamente, vocês têm uma semana para fazer, a partir do dia da aula, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aqui
em sala de aula. Então, para quem quiser assistir a aula, é mais fácil, né? Porque já faz junto e já mata isso tudo logo, né? Tudo bem? Podemos começar então? Certo? Hoje nós vamos começar as classes farmacológicas, certo? E a gente vai começar por sistema nervoso autônomo, certo? Então, hoje ainda não vamos falar de fármacos. Hoje vamos falar do sistema nervoso autônomo e aí posteriormente, né, na semana que vem, aí a gente vai começar a falar fármacos que agem no sistema colinérgico e no sistema adrenérgico, tá bom? Então, hoje a gente vai ter uma revisão de fisiologia sobre o sistema nervoso autônomo. Vocês lembram disso na fisiologia? Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês viram isso na fisiologia? Sim. Sim? Então vai ser mais tranquilo, tudo bem? Então, vamos ver o que é o tal do sistema nervoso autônomo. Bom, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso, né? Ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Então, o sistema nervoso central, ele é constituído por cérebro e medula espinhal, né? E o sistema nervoso periférico é tudo que sai, né? Ou do sistema nervoso ou da medula e vai para o resto do corpo, né? Certo? Então, são os neurônios ou os gânglios, né? Que saem a partir disso, né? Então, o sistema nervoso ele é constituído, né, por gânglios ou por neurônios, né, que são células do sistema nervoso. O gânglio é quando eu tenho uma conexão entre dois neurônios, né, certo? E nessa conexão eu tenho a transmissão uma transmissão de informação através do impulso nervoso, né? Então, o neurônio, basicamente, né, ele é formado, né, por dois pedacinhos, né, o dendrito e o axônio, né? E o impulso nervoso, ele tem um caminho próprio, que é do dendrito para o axônio, certo? E nós temos, né, Bainha de mielina fica onde mesmo? a bainha de mielina fica no axônio, tudo bem? Fica aqui no axônio aqui. Então, nós temos aqui, né, uma sinapse nervosa, né, que é onde tem um contato entre os dois neurônios, né, e é isso quando um neurônio entra em contato com o outro, a gente chama de gânglio, tudo bem? Então, o sistema nervoso, ele transmite as suas informações através do impulso nervoso. E o impulso nervoso, ele tem essa movimentação, né? De um neurônio pré-sináptico, né? Que a gente chama de neurônio pré-sináptico ou pré-ganglionar, né? E o neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, né? Que é o que vai receber a informação do neurônio anterior, tá certo? Bom, do neurônio pré-sináptico, ele tem o dendrito e o axônio. E o impulso nervoso, ele vai do dendrito para o axônio. Então, tem uma despolarização, né, do axônio. E aí, depois dessa despolarização, né, que é uma corrente elétrica, né, lá no finalzinho do axônio, eu tenho a secreção de algumas moléculas através de vesículas, né? E essas moléculas, esses mediadores químicos, né, são chamados de neurotransmissores. E esses neurotransmissores jogam essa molécula na famosa fenda sináptica, né? Certo? E aí, esse neurotransmissor é captado pelo dendrito do neurônio pós-sináptico
e ele depois manda essa informação para o axônio, a despolarização, e o impulso nervoso, a corrente elétrica continua. E aí, posteriormente, ele faz a mesma coisa com o próximo neurônio, ou a próxima célula que ele vai comunicar, né? Jogando neurotransmissores, tá certo? Então, basicamente, é assim que a informação sai do sistema nervoso e leva às células efetoras, tudo bem? Quais são os neurotransmissores importantes do sistema nervoso autônomo, né? Nós temos a acetilcolina e a noradrenalina, certo? Ou a norepinefrina. São os dois principais neurotransmissores que estão funcionando nesse sistema nervoso periférico autônomo, certo? E dentre esses dois neurotransmissores, eles são reconhecidos por dois receptores cada um, certo? Então, o receptor da acetilcolina, que reconhece ela no neurônio pós-sináptico, né? É o receptor nicotínico. Certo? Tá feio demais essa letra, né? E o receptor muscarínico. E o noradrenérgico, né? Eu tenho os alfa receptores e os beta receptores, os beta alfa e beta adrenérgico, tá certo? Então, basicamente, né? O sistema nervoso é composto por gânglios nervosos, que é o compartimento que conexiona os neurônios, certo? E transmite o impulso nervoso. O impulso nervoso é o que promove a informação, né, do sistema nervoso, no caso aqui, né, da nossa divisão do sistema autonômico, ele é um sistema eferente, né? Então, ele vai do sistema nervoso para o sistema, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, a gente chama de divisão eferente. Quando é aferente, ao contrário, ele vai da periferia para o sistema nervoso central. Por exemplo, quando a gente sente alguma pressão, algum tato, né? Calor, né? Esse sentido, ele vai do sistema periférico para o sistema nervoso central. Então, essa é a divisão aferente. Quando é eferente, ao contrário, né? Vem um comando do sistema nervoso central e vai para o sistema nervoso periférico, tudo bem? Bom, diga. Recapitula aí o processo aí do desenho que o senhor fez. Sim, tudo bem. Aí, quando esse comando vem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ele vem a partir de neurônios, que é a célula que comunica, né, a parte do sistema nervoso. E essa comunicação, ela gera uma informação. Essa informação é através do impulso nervoso, tudo bem? O impulso nervoso é promovido por a comunicação entre neurônios, ok? O neurônio, ele tem duas partes. O dendrito, né, que é essa parte que parece uma estrelinha, e o axônio, tá certo? E o impulso nervoso, ele começa do dendrito do neurônio para o axônio. Então, a informação sai do dendrito, promove uma despolarização da membrana do axônio, que forma o impulso nervoso. E aí, quando ele chega no finalzinho do axônio, ele secreta algumas moléculas a partir das suas vesículas aqui, na fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? É o local de comunicação entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tudo bem? E aí, aqui eu vou secretar algumas moléculas comunicantes entre esses dois neurônios.
Essas moléculas são chamadas de neurotransmissores, né? E aí é ela que continua o impulso nervoso. Do sistema nervoso autônomo, né? Calma, Oi? faz o que mesmo? Oi? Neurotransmissores. O neurotransmissor, ele é jogado lá da fenda sináptica do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, tudo bem? E é ele que continua o impulso nervoso. É ele que joga o sinal de continuar a informação do neurônio pré para o neurônio pós, tudo bem? E aí, quais são os dois neurotransmissores presentes, né, no nosso sistema nervoso autônomo? São a acetilcolina e a adrenalina, a noradrenalina, tudo bem? Então, para reconhecer esses dois neurotransmissores, eu tenho que ter receptores no neurônio pós-sináptico, tudo bem? E aí, quais são esses receptores, né? No caso, para a acetilcolina, eu tenho o receptor nicotínico e muscarínico, e para a noradrenalina, eu tenho o alfa-adrenérgico e o beta-adrenérgico, é um desses dois, tá certo? E aí, esse receptor vai estar na célula pós-sináptica, no neurônio pós-sináptico, que vai reconhecer esse neurotransmissor e continuar o impulso nervoso. Reconhecer o neurotransmissor no dendrito, passa o impulso nervoso, despolariza a membrana do axônio e continua o impulso nervoso até secretar novamente, né, um neurotransmissor lá no final do axônio. Tudo bem quanto a essa parte de histologia, né, de histologia dos neurônios e do impulso nervoso? Mais ou menos. Qual que é a dúvida? Que a gente revisa novamente. É só essa parte dos neurotransmissores. Como é que é o nome? Como é que é? O nome dos Ah, o neurotransmissores. nome? Não, o nome fica tranquilo que nós vamos revisar mais para frente, tá certo? Quanto ao mecanismo, tá ok? Então, o neurotransmissor ele vai continuar o impulso nervoso, a comunicação do pré-sináptico Exatamente. e sináptico. Exatamente. A comunicação entre um neurônio e outro, e posteriormente nós vamos ver entre o neurônio e a célula efetora do sistema nervoso autônomo, né? Ela é feita pela secreção destes neurotransmissores, tá? Então, a comunicação para continuar o impulso nervoso e a comunicação entre o neurônio e a célula efetora, ela é produzida quando, lá na fenda sináptica, o neurônio secreta uma molécula, e essa molécula é o neurotransmissor. Ou ela é acetilcolina, ou ela é noradrenalina, tudo bem? E essa molécula que vai promover a ação no próximo neurônio ou na célula efetora. Como? Eu tenho um receptor que vai reconhecer essa molécula. Se eu secretei o neurotransmissor acetilcolina, eu tenho dois receptores, o receptor nicotínico e o receptor muscarínico, que vão reconhecer ela. Para cada, por exemplo, se eu tenho um neurônio lá, ou ele tem um receptor nicotínico, ou ele tem um muscarínico. Se eu tiver a secreção da noradrenalina, o neurônio pós-sináptico, ou então a célula efetora, ele vai ter um dos dois receptores, ou o receptor alfa ou o receptor beta. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Agora deu uma clareada. Obrigado. Então, nós vamos ver isso novamente, tá bom? E aí, se ficar alguma dúvida, por favor, pergunte, né? Que aí a gente vai falando novamente para fixar melhor o conteúdo, tá certo? Bom, Obrigado. então, o importante aqui para medicamentos é a divisão eferente, né? Então, o que é a divisão eferente? É quando o sinal sai do sistema nervoso e vai para a periferia do nosso corpo, tá certo? E nessa divisão aferente, eu tenho dois tipos de sistema nervoso. Eu tenho o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático.
Bom, o sistema nervoso somático, ele está relacionado à nossa movimentação voluntária, movimentação muscular voluntária, né? Então, os movimentos nossos, né? A gesticulação que a gente faz, né? Ela é toda feita no sistema nervoso somático, tá certo? Agora, o sistema muscular ou sistema glandular autonômico, né? Nós não temos o controle, né? Dessa movimentação, dessa função, né? Dessa fisiologia. E esse é denominado sistema nervoso autônomo. E aí nós temos três tipos principais: o sistema nervoso autônomo entérico, o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático, certo? Então, quais são os dois importantes para medicamentos? Sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, nesse sistema nervoso, basicamente, eu não controlo a sua ação, né? E eles têm funções, né, geralmente de induzir músculos ou então glândulas ou então outras funções do nosso corpo. Basicamente, a gente pode diferenciar o sistema autônomo simpático como o sistema de luta ou fuga, ok? E o sistema parasimpático do descanso, tudo bem? Então, eles são meios que contrários. O sistema nervoso autônomo simpático é quando você tem algumas reações de luta ou fuga, quando você está fugindo de alguma coisa, e o parasimpático é quando você está mais tranquilo, é o contrário do simpático, tá certo? Até agora, tudo tranquilo? Só não entendi. Tem ainda essa divisão eferente e aferente. Certo. A divisão eferente é quando a informação vem do sistema nervoso central para a periferia. Tudo bem? Então, Mas por exemplo, diga, a divisão ela tá ligada no periférico aí. como é que é? Aqui, peraí. O senhor disse que vem o sinal do sistema nervoso central, certo? Isso. É que eu não tô, é que ela não tá ligada nesse esquemazinho no sistema nervoso central, por isso que eu tô confundindo, entendeu? Ah, tá. Não, tá. Certo. É porque aqui, ó, ele fez uma divisão de sistema nervoso, né? Entre o sistema Uhum, nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central é tudo que é cérebro e medula, né? E o uhum. sistema nervoso periférico é tudo que não é cérebro e nem medula, certo? E aí, quando eu falo que é uma divisão eferente, significa que a informação vem do sistema nervoso central e vai para o sistema nervoso periférico e vai para os tecidos, tudo bem? A divisão aferente, a informação é o contrário. Ela vem dos tecidos periféricos, passa pelo sistema nervoso periférico e depois vai para o sistema nervoso, no caso, o sistema nervoso central. Tudo bem? Ok, professor. Obrigado. Certo? Bom, posso seguir, gente? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Vou seguir então, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me parando para a gente perguntar. Bom, então, basicamente, né, nós temos a medula espinhal, né, que é da onde sai a informação que vai para o tecido ou para o órgão efetor, certo? E aí, como a gente falou, a gente tem o dendrito ou corpo celular, né? E aí a gente tem dois neurônios. O neurônio pré-ganglionar, que é o que a gente já falou, né? Que é o neurônio pré-sináptico, né? Então, aqui nós temos o gânglio, né? Então, é aqui onde ele secreta o seu neurotransmissor, certo?
E aí nós temos o neurônio pós-ganglionar. E aí o neurônio pós-ganglionar, ele vai produzir um neurotransmissor que vai ativar a célula efetora, né? A célula ou órgão efetor, tudo bem? Então eu tenho dois receptores em dois momentos, né? Eu tenho um receptor lá no gânglio, certo? E eu tenho um receptor no órgão efetor ou na célula efetora. E, consequentemente, eu tenho dois momentos que eu vou secretar neurotransmissores. Uma secreção de neurotransmissor pré-ganglionar e uma secreção de neurotransmissores pós-ganglionar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, então o neurônio pós-ganglionar ou pós-sináptico sempre vai produzir um neurotransmissor que ativará a célula efetora. Sim, sim. De maneira geral, sim. Tudo bem? Tá certo? Beleza. Obrigado. Tranquilo, gente? Então, ó, da medula espinhal, nós temos, né, o neurônio pré-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, ele produz um neurotransmissor que ativa o neurônio pós-ganglionar, certo? E o neurônio pós-ganglionar vai ter um receptor, né? E aí, do neurônio pós-ganglionar, ele secreta também um neurotransmissor e o órgão efetor, ele também vai ter um receptor, dependendo do neurotransmissor. Ou vai ser um receptor nicotínico e muscarínico, ou vai ser um receptor alfa ou beta-adrenérgico. E nós vamos ver qual que é cada um lá no sistema nervoso. Esse aí é só do sistema nervoso central, é? O que você Esse, fala? esse processo. Não, aí aqui nós já estamos falando do sistema nervoso periférico autonômico, né? Ó, tá vendo que saiu da medula espinhal? Saiu da medula espinhal, já não é mais sistema nervoso central. Aí a gente está falando do sistema nervoso autônomo, né? E o sistema nervoso autônomo, ele já é periférico. Saiu Aí da isso aí medula, ele já não é mais central. Oi? é uma divisão referente também. Sim, tá. Ele tá indo do sistema nervoso central para a periferia, né? Certo? Então, aqui já não é mais sistema nervoso central, ele já é sistema nervoso periférico, tá bom? Entendi. Certo? Bom, aí aqui está mostrando, né? Antes da gente mostrar a fisiologia, os tipos de neurotransmissores, tal, ele colocou para gente quais são as funções no corpo, né? Em qual parte eles agem, tudo bem? É, então, de vermelhinho tem os efeitos simpáticos e de azulzinho tem os efeitos parasimpáticos. Então, vocês vão ver que na maioria dos órgãos, né, eu tenho efeitos contrários entre eles, tá certo? Então, olha só. Vamos começar aqui por cima, né? Nos olhos, né? Nos olhos, os efeitos simpáticos, né? Eles são contração muscular radial da íris, né? Ou seja, a pupila dilata. Já o efeito parasimpático, né? É contração do músculo da esfíncter da pupila, né? Então, tem uma contração da pupila, né? E também contração do músculo ciliar. Então, o que que acontece? Ó, simpático, eu tenho dilatação da pupila, e no parasimpático nós temos a contração da pupila, certo? Mas Hum, parasimpático é quando. Não, o simpático aí de vermelho. É quando a oi? gente tá, tipo, em situação de medo, né? Uhum. Aí, como seria um exemplo do parasimpático que acontece a contração da pupila? Bom, então, no caso, né? No caso
do simpático, o simpático é luta ou fuga, né? E aí eu tenho a contração do músculo, né? Então eu tenho na verdade eu tenho uma melhora da acuidade visual, né? Porque como você tem que fugir, né? Você tem uma melhora da acuidade para ver mais de longe, né? Então é uma melhora da acuidade. Do parasimpático, não, você tem um relaxamento, você tem uma acomodação visual, tudo bem? Para o mais próximo, né? Porque quando você está no parasimpático, você não está correndo, né? Então você não precisa ter uma visão de longe. Agora, para o simpático é importante você ter uma visão mais para longe, tudo bem? Por exemplo, a gente acaba de acordar, tá relaxado, a gente tá no parasimpático aí. Isso, isso. Agora, se você tem uma movimentação, uma luta, uma fuga, né? Aí você já entra no simpático, né? E aí Sim, você já tem uma contração muscular e a pupila dilata, certo? certo. Bom, e aí no pulmão, né? No pulmão, o simpático, né? Vai ter dilatação do pulmão, né? Broncodilatação, né? Para quê? Bom, se eu estou luta ou fuga, eu preciso de muito oxigênio, né? Então eu vou ter broncodilatação. Agora, se eu estiver no parasimpático, eu vou ter broncoconstricção, tudo bem? Essa parte aqui é muito importante, né, nos medicamentos que nós vamos ver, os broncodilatadores, os broncoconstrictores, né? Então é só a gente pensar, né? Simpático, luta ou fuga, preciso de muito oxigênio, broncodilatação, né? E o parasimpático faz ao contrário, ele faz a broncoconstricção e ele também aumenta a secreção, né, de fluidos pulmonares. Tudo bem? Bom, na medula suprarrenal, né, eu tenho a secreção de epinefrina e norepinefrina, né? E também a secreção nos rins de renina, né? No caso aqui, essa renina, né, que é um componente importante, né, que a gente vai ver mais para frente nos fármacos diuréticos, né? Aqui o beta-1 aumenta e aqui o alfa-1 diminui, tá vendo? Então, nem sempre é contrário simpático e parasimpático. Aqui no rim, né, a gente só tem uma transmissão simpática, tudo bem? Agora, no caso, né, da medula suprarrenal, né, é a tal da adrenalina que a gente libera na corrente circulatória. Então, lá no nosso sangue é liberado o hormônio noradrenalina ou adrenalina, certo? E esse hormônio é lá na suprarrenal e é produzido, né, um efeito de sistema nervoso simpático, né? Então, quando a gente tá com falar, eu tô com adrenalina alta, né? Quem que produziu? O sistema nervoso simpático, que ativou lá a medula suprarrenal. E essa medula suprarrenal libera essa adrenalina ou noradrenalina, né, lá na corrente circulatória como forma de hormônio. Tudo bem? Bom, no ureter e na bexiga, né, o sistema nervoso simpático, ele relaxa o músculo, né, e ocorrendo a contração do esfíncter, né? Então, é um pouco lógico, né? Se a gente está correndo de luta ou fuga, não é legal a gente ter vontade de fazer xixi, né? Então, tem uma contração do esfíncter, né? E aí você segura o xixi, né? E aí, no caso, né? Se você estiver no parasimpático, você está mais relaxado, então aí você já tem o relaxamento, né, do esfíncter, aí você vai e tem a vontade de fazer xixi, tudo bem? No caso da genitália masculina, né, tanto o simpático como o parasimpático, ele produz, né, a estimulação da genitália masculina, né? O simpático estimula a ejaculação
E o parasimpático, ele estimula a ereção, né? Então, no caso aqui, não tem efeitos contrários, né? Então, podemos dizer que na genitália masculina e nos rins, né? Essa condição de efeitos contrários no mesmo órgão, isso não acontece, tudo bem? Nas glândulas lacrimais, né? Nós temos a estimulação da lacrimação pelo sistema nervoso parasimpático. E nas glândulas salivares, nós temos pelo sistema nervoso simpático a secreção espessa e viscosa, enquanto no sistema nervoso parasimpático nós temos uma secreção abundante aquosa, tudo bem? Então, aqui no caso das glândulas, né, a diferença é o tipo de secreção. Tá certo? Ok. Aqui tem uma parte interessante, né? Essas glândulas... Ah, não, isso daqui eu falo mais pra frente, quando a gente for falar de transmissão. No coração, eu tenho o sistema nervoso simpático aumentando a frequência cardíaca e a contratibilidade do músculo, né? Então, se eu estou em luta ou fuga, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais nutrientes, né? Então, eu tenho um aumento da frequência e da contratibilidade cardíaca, né? E se eu estou no estado de calmaria, né, que é o caso do parasimpático, eu vou ter diminuição da frequência e da contratibilidade do músculo cardíaco. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Bom, no trato gastrointestinal, né? Então, se eu estou em luta ou fuga, não é legal me dar vontade de ir no banheiro para fazer o número 2, né? Então, eu tenho diminuição da motilidade do tônus muscular e a contração dos esfíncteres, para eu não ter vontade de ir no banheiro, né? E no caso, né, no parasimpático, eu tenho um aumento da motilidade do tônus muscular. Então, quando eu estou tranquilo, o meu sistema nervoso vai produzir um movimento gastrointestinal para a gente ter lá a digestão ocorrendo. Tudo bem? Bom, na genitália feminina, né, nós temos o sistema nervoso simpático, que ele promove o